O J1 está no ar 12:01. As informações que fazem diferença no seu dia estão aqui no J1 e a gente agradece demais a sua companhia todos os dias. Nesta edição, você vai ver que a polícia desarticulou uma quadrilha que traficava drogas em Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Os detalhes sobre isso eu te conto daqui a pouco. E no JA Comunidade de hoje, a gente mostra a bronca dos moradores do Jardim Luzília. Thalia Santos. Por aqui tem muito morador assim, cansado de esperar pela inauguração do posto de saúde, que está pronto há 1 ano, mas que continua fechado. Esses são alguns dos nossos destaques e você vai ver ainda. Motorista que dirigia bêbado e causou acidente que matou um empresário em Lusiânia foi ouvido pela Justiça. Ele está preso preventivamente. Investigação do Ministério Público desvenda cartel de combustíveis no DF. Motoristas alegam que o IPVA foi pago e o documento até agora não chegou. Tudo isso você confere agora no J1, que já está no ar. Ótima tarde para você, muito obrigado pela sua companhia de sempre. A gente começa essa edição falando de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada agora pela manhã. É a Operação Naftalina. Quem tem as informações é o repórter Giliard Freitas. O objetivo da Operação Naftalina é desarticular uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. Agora pela manhã, aproximadamente 200 policiais federais estão nas ruas para cumprir 28 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante as investigações, foram apreendidas mais de 2 toneladas de maconha e cocaína em operações realizadas em Cristalina, Catalão, Cabralha, São Paulo e também Colatina, Espírito Santo. Os investigados podem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico e pegar até 25 anos de prisão. Obrigado, Giliard. A operação levou o nome de Naftalina porque os suspeitos se tratam de velhos conhecidos da polícia. Uma central de flagrantes foi montada na sede da Polícia Militar de Catalão. A Polícia Federal vinha investigando o grupo há cerca de 1 ano. Outros detalhes dessa operação você acompanha no Jornal Anhanguera, 2ª edição. E hoje de madrugada, um homem foi preso suspeito de arrombar uma loja na Avenida JK, em Águas Lindas. Na sua tela, imagens do rapaz, segundo a polícia, ele estava com 10 celulares, um notebook e R$50 escondidos na mochila. O mais curioso dessa história toda é que ele estava escondido dentro de um guarda-roupa na loja. O rapaz foi encaminhado para o 1º DP de Águas Lindas. E foi decretada ontem a prisão preventiva de Elton Ederson Vieira da Silva. O DJ foi detido em flagrante no último sábado, depois de provocar um acidente em Lusiânia que terminou com a morte do empresário Milton Júnior. Durante a audiência de custódia, teve protesto na frente do fórum. A audiência foi a portas fechadas, na 2ª Vara Criminal do Fórum de Lusiânia. Do lado de fora, família e amigos da vítima pediam por justiça. Que a justiça seja feita. Ele matou um pai de família, então ele tem que ser preso, ele tem que ser punido e pagar por tudo que ele fez. A justiça determinou que Elton Ederson Vieira da Silva continua detido. Depois da audiência, ele foi encaminhado para o Centro de Prisão Provisória, onde está preso desde sábado. A decisão da juíza pela permanência do DJ na prisão foi anunciada em menos de meia hora. Ela decretou a prisão preventiva do indiciado. Agora a Polícia Civil tem 10 dias para encerrar o inquérito, para que depois o Ministério Público apresente a denúncia. A gente vai verificar realmente todos os fatos, as circunstâncias, ouvir as testemunhas e qualquer outro elemento que possa, de fato, trazer condições para saber o que de fato ocorreu naquele dia. Elton foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com agravante por embriaguez. O teste do bafômetro feito no local apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A caminhonete que Elton dirigia bateu de frente com o carro do empresário Milton Inácio Júnior, de 38 anos, que morreu logo depois de dar entrada na UPA. Meu irmão era um homem trabalhador, uma pessoa que eu acredito ninguém tinha o que falar dele, né? Então, que a pessoa que dessa forma irresponsável tirou a vida dele, venha a ser responsabilizado pelo seu ato, conforme a lei determina.
Pelas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a pena para esse tipo de crime aumentou. Elton pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Nós entramos em contato com a defesa do DJ Elton Ederson Vieira da Silva, mas ele não respondeu nosso contato. Outro assunto agora, a investigação do Ministério Público desvendou o cartel de combustíveis no DF. Denunciou ontem 28 pessoas. Uma organização criminosa que atuou pelo menos de janeiro de 2011 a abril de 2016. É o que diz o Ministério Público do Distrito Federal sobre o cartel de combustíveis aqui no DF. O grupo de donos de postos e de empresas distribuidoras combinava os preços tanto da gasolina quanto do álcool e ainda fazia retaliações comerciais a postos que não seguissem as ordens do cartel, além de boicotar o consumo de etanol, deixando os preços mais altos. As investigações do Ministério Público e da Polícia Federal começaram em 2015. Foram interceptações telefônicas, quebras de sigilos telefônicos e de e-mail, operações com mandados de busca e apreensão e conduções coercitivas. E hoje o Ministério Público denunciou 28 pessoas, 16 donos de postos, 6 funcionários e 6 representantes de distribuidoras. O trabalho do MP e da PF, que teve apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, identificou a atuação de 3 distribuidoras, BR, Ipiranga e Shell, e ao menos 13 redes de postos: Cascol, Gasoline, JB, Auto Shopping, Planalto, Braga, São Roque, Carserve, Original, Petros, Jarjur, Posto dos Anões e Posto PB. Revendedores se organizavam e, com o apoio das distribuidoras, reduziam o preço em uma determinada região, como aconteceu no episódio da Hélio Prates, até sufocar o revendedor dissidente. Ao final, então, todos os postos voltavam a praticar o preço combinado pelo cartel. Os denunciados da rede Cascol, líder do mercado, fizeram um acordo de colaboração premiada em troca de penas mais brandas. Um dono e 2 funcionários já cumprem pena em regime semiaberto e aberto há 2 anos e confirmaram denúncias que já estavam sendo investigadas. Ainda assumiram o compromisso de pagar 148 milhões de reais como reparação de danos. As outras redes também vão ter que devolver o dinheiro que teria sido embolsado irregularmente. Foi determinado bloqueio e indisponibilidade de bens no valor de 800 milhões de reais por danos materiais à sociedade. O Ministério Público ainda pediu mais 200 milhões de reais por danos morais. Os denunciados vão responder pelos crimes de organização criminosa e da ordem econômica. Mas hoje, em 3 postos que passamos no plano piloto, o preço da gasolina era o mesmo, R$ 4,48. De acordo com o CAD, não significa cartel, mas as investigações continuam. Antigamente não se via, por exemplo, variação de preço entre diferentes bairros, entre diferentes setores do DF. Hoje você já consegue encontrar gasolinas com preços mais baixos se você andar um pouco. Outra coisa é o começo da competitividade do etanol, que era uma coisa que também não se verificava e agora passou a se verificar depois da operação e com essa retomada da competição no mercado. E o Ministério Público deve ouvir nos próximos dias os agentes do Detran que foram até Iporá no fim de semana e que teriam sido impedidos de realizar uma blitz da balada responsável pelo prefeito da cidade. Se comprovada a suspeita, tanto o prefeito de Iporá quanto o presidente do Detran podem ser responsabilizados. Se a fiscalização tivesse acontecido, não teria espaço para tantos carros apreendidos. É o que diz o prefeito de Iporá, Nassoitan Leite. Eu sou a favor da fiscalização, desde que seja uma fiscalização que não arrebente com a população no interior. Ia ser um transtorno muito grande para a cidade. A cidade, para ser sincero, ela não caberia nem no pátio da Polícia Militar, caberia tanto carro preso, porque na volta do parque de exposição, lógico que todo mundo, já repetir novamente, bebe alguma coisa, né? O posicionamento de Nassoitan Leite ficou conhecido depois deste vídeo gravado no último fim de semana e divulgado em redes sociais. O prefeito conversa com a equipe da balada responsável do Detran e reclama da fiscalização que seria feita na saída da pecuária da cidade. O senhor tem contra a fiscalização de trânsito? Não tenho. Eu tenho contra num dia de um evento desse tamanho, além de arrebentar o evento, vai arrebentar o governo. Eu concordo, o meu trabalho é eu que sou prefeito, vai arrebentar a minha cidade. Aí você vem aqui, multa todo mundo e vai embora, ué. E eu fiquei com os problemas. Muitos moradores de Iporá não esperavam essa conduta do chefe do Poder Executivo do município. Isso é para a segurança da cidade, segurança da população. Aí ele ter falado uma coisa daquela lá é, como se diz, é
acaba até com a política dele. Eu creio que a polícia teria que ter acontecido porque lei é lei e a lei só pega quem está errado. O Ministério Público começou uma investigação e quer descobrir se houve interferência política para impedir a fiscalização. O primeiro passo será ouvir os fiscais da balada responsável. Segundo o promotor, só o Detran tem poder para impedir a fiscalização. E agora, o Ministério Público quer explicações do órgão de trânsito. O promotor explicou que o prefeito de Iporá e o presidente do Detran podem responder por improbidade administrativa, se a investigação concluir que a fiscalização foi cancelada por interesse pessoal. Compete ao Detran fazer essa coordenação e promover a fiscalização no interesse da sociedade. Uma vez que o Detran deixa de realizar essa fiscalização, o seu presidente pode responder por ato de improbidade por ter violado a lei. Improbidade administrativa é quando um agente público age contrário à sua função. O Ministério Público tem 3 meses para terminar a investigação e decidir se vai mandar o caso para a Justiça. O Detran disse que está analisando a denúncia. A gente começa agora a rodada de mensagens recebidas pelo WhatsApp. Vou repetir o número para você anotar, é o 98442-4000. Vamos para o telão dar uma olhada aqui. A Dinalva Caixeta, lá do bairro São Caetano, aqui em Lusiânia, disse que esse lixão é ao lado das casinhas do São Caetano. Todo mundo está jogando lixo, vem gente de todos os lugares da cidade jogar lixo aqui. E ela diz que isso, claro, é um absurdo. A gente tem esse vídeo, inclusive, vamos rodar para ver o que a Dinalva está falando. Olha aí, ó, a quantidade de lixo que tem por lá. Ela fez o vídeo, mandou o aplicativo, pelo WhatsApp, na verdade, aqui pra gente. E claro, tá na bronca aí por causa desse lixão que está se transformando ali no bairro São Caetano. A gente tem mais mensagens também dos telespectadores aqui. A Cristiane, do setor Fumal, dá boa tarde pra gente. Ela gostaria de saber por que as linhas de ônibus não passam por aqui. E os circulares só passam durante a semana, no final de semana não passam. Tem morador que, claro, precisa. A gente falou sobre isso ontem, inclusive uma outra moradora também mandou uma mensagem falando sobre a questão do transporte público aqui em Lusiânia. A Érica de Águas Lindas de Goiás diz que em frente à escola Orlando Soares Souza não tem faixa de pedestre. É bem complicada a travessia dos alunos por lá. Obrigado pela participação, Érica de Águas Lindas. A gente percebe aí muita gente mandando mensagem de várias cidades aqui do entorno de Brasília. Você pode fazer o mesmo. Olha só, a gente tem mais mensagem aqui também. A Laurita, que mora no setor Fumal, diz que a praça está no escuro, sem iluminação por lá. O Wesley do Santa Fé também mandou mensagem para a gente, disse que há mais de 3 anos a Saneago colocou um encanamento por lá no bairro e depois disso nada mais foi feito. Isso é uma outra coisa que a gente já mostrou muito por aqui também. Você também pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. E veja a seguir, moradores do Jardim Luzília reclamam que moram ao lado de um posto de saúde, mas precisam andar por quase 1 hora para ser atendida em outra unidade. Depois de quase 1 ano, moradores de Hidrolândia retomam o tratamento dentário. E começa hoje a semana do aleitamento materno aqui no estúdio. A gente vai falar sobre a importância da amamentação até os 6 primeiros meses de vida. E você pode mandar a sua pergunta para a gente. Anote o número do nosso WhatsApp, está aparecendo na tela, é o 98442-4000. Na mensagem, lembra aí de escrever o seu nome, o bairro e a cidade de onde você está falando. Agora é 12h15, a gente volta já. O J1 está de volta. Ontem pela manhã, um homem foi preso no Parque Estrela d'Alva 3. Ele é suspeito de roubar uma casa e tentar matar a família, as pessoas que estavam nessa casa. Segundo a PM, esse rapaz estaria praticando arrastões na região. A polícia encontrou com ele bolsas, celulares, carteiras e um revólver. No momento da prisão, ele chegou a trocar tiros com os policiais e tentou fugir, mas foi preso e levado para o CIOPS de Lusiânia. Nós recebemos pelo WhatsApp a reclamação de moradores do Jardim Luzília. Imagine só morar ao lado de um posto de saúde, mas ter que andar por quase 1 hora para ser atendido em outra unidade. Aqui o posto do bairro está pronto há mais de 1 ano, gente, só que continua fechado e ninguém entende o porquê disso. A repórter Thalia Santos foi até lá para conferir essa história para a gente. Boa tarde, Thalia.
Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, quem passa aqui pelo Jardim Luzília, às vezes nem sabe que o posto não está funcionando, porque ele está praticamente pronto. A gente olha assim, está todo pintadinho, tem uma placa, inclusive, indicando, olha só, Unidade Básica de Saúde da Família do Parque Luzília, mas quando a gente vai chegando um pouco mais perto, a gente entende qual é o problema, porque está tudo fechado. Janelas trancadas, porta também trancada, e quando a gente olha lá para dentro, não sei se dá para ver aí nas imagens por conta do reflexo na vidraça, mas está tudo vazio, não tem móvel nenhum e por isso a unidade ainda não foi inaugurada. Nós tivemos aqui no ano passado porque essa unidade ficou pronta em janeiro de 2017 e a prefeitura respondeu que não estava inaugurada, ainda não estava funcionando a unidade porque estava em processo de licitação para a compra dos móveis e os moradores estão esperando por isso até hoje. Esses moradores inclusive se reuniram aqui para falar com a gente hoje. A Alice, por exemplo, é mãe do pequeno Arthur, ela precisa de um posto de saúde com frequência e ela está tendo que andar muito para chegar no posto mais perto. Alice, como você faz, por exemplo, se tiver uma consulta de manhã para ele? Como é que você sai de casa para chegar nesse posto mais próximo? Se tiver uma consulta, 8 horas, eu tenho que sair 7, porque é muito longe e ainda tenho que ir a pé. E chega lá, praticamente, às vezes não tem as vacinas, mas a maioria das vezes a gente tinha consulta, né? Aí tem que sair muito cedo, sendo que a gente tem um posto no nosso bairro e não funciona. Isso é muito horrível, né, de se ver. Qual o posto mais próximo? O da Serrinha. E aí se precisar marcar consulta, por exemplo, que tem que chegar mais cedo ainda, enfrentar a fila, aí tem que madrugar? Porque marcar consulta tem que ser de madrugada. 4 horas a gente tem que estar lá, enfrentando o risco, né, de ir até aqui para lá. E é muito perigoso, né? E quando marcam, né, porque tem as quantidades de vaga, então tem que madrugar para conseguir. Complicado, né? Isso com um posto de saúde aqui pertinho do lado de casa. Vou conversar com mais uma moradora que acompanhou essa inauguração, a construção aqui do posto, a Ludmila. Ludmila, quando você viu o posto começar a ser construído, quando ele ficou pronto, veio aquela esperança de que finalmente vocês teriam um posto de saúde do lado de casa? Boa tarde. Veio, boa tarde, porque no meu caso a minha tem 4 anos, né? E ela mais vacina. Quando ela tem consulta, a avó dela lá do Mandu, que marca pro rumo de lá, pra ela ir. Teve umas 2 semanas atrás mesmo que a gente ela tem 2 vacinas de 4 anos. Eu fui lá na Serrinha com ela, aí chegando lá só tinha uma e nem tinha outra. Aí para tomar outra a gente tem que ir lá no cais, se lá tiver também, que é mais longe ainda. E lá a gente tem que descer lá em cima e de pé até lá no cais, porque nem tem ônibus para lá. E o posto aqui já está pronto desde o ano passado. E sem uma resposta, né? Cada hora eles falam que vai ser inaugurado em algum momento? Fala. Em dezembro a gente foi na reunião do Bolsa Família. E o prefeito estava lá para falar sobre essas coisas, sobre o posto, falou que ia inaugurar de janeiro para fevereiro. É desse ano agora, e a gente já vai para agosto. Entramos em agosto e nada, né? E nada. Falou que ia inaugurar de janeiro para fevereiro e até agora nada. E o posto a gente tem que se locomover daqui, lá para a Serrinha, no meu caso é vacina, quando tem vacina. Porque nem sempre tem. Tá certo, Ludmila. E assim como ela, como a filha da Ludmila, muita gente precisa usar o posto com frequência, né? O seu Miranda, por exemplo, ele precisa está sempre tendo um acompanhamento médico. Como é que o senhor faz, por exemplo? Para mim é complicado, né? Que a gente já está morando aqui há 20 anos no bairro e é difícil, né? Para locomover, né? Tá tudo difícil. Então a gente pede às autoridades que olhem um pouquinho com mais respeito para este bairro, né? O senhor precisa de atendimento para quê? Diabetes, pressão arterial e são várias enfermidades que eu tenho. E aqui não é só eu, é muita gente no bairro. Facilitaria muito a vida se estivesse funcionando, então. Como facilitaria, né? Então a gente pede às autoridades que tenham um pouco de compaixão desse bairro, né? Que já é tão sofrido e carente. Com certeza, reclamação muito justa, seu Miranda, obrigada. Bom, então é isso, essa daqui é apenas uma parcela da população, dos moradores aqui do bairro que estão pedindo pela inauguração desse posto. E vamos ver, vamos continuar acompanhando então, né, Anderson? A prefeitura deu alguma resposta sobre isso? Obrigado, Thalê. Um problema que acontece não só aqui, mas em várias cidades aqui da nossa região. As obras prontas e nada de serem entregues aos moradores. Olha só, nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Por telefone, fomos informados que eles estão fazendo reparos na estrutura física do posto. Além disso, o processo de licitação para recebimento dos equipamentos ainda não foi finalizado. Por fim, a Prefeitura também aguarda a chegada dos médicos do programa Mais Médicos para trabalhar nessa e em outras unidades de saúde. Informa que o posto vai começar a funcionar ainda esse ano. A gente recebeu aqui pelo WhatsApp uma mensagem do Wesley. Ele disse que quer saber se existe alguma fiscalização nos postos de saúde
do Parque Estrela d'Alva 9, na região do Jardim Gá, para saber se tinha algumas vacinas. Ele foi até lá para saber se tinha algumas vacinas e as moças da sala da vacina estavam fazendo crochê e atendendo super mal os pacientes. A gente recebeu essa denúncia agora, nossa produção vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde para saber o porquê disso ter acontecido. E além do WhatsApp, a gente continua com a sua participação também pelo aplicativo QVT. O Evandro Maciel, aqui de Lusiânia, mandou para a gente um flagrante que ele fez na GO 010, próximo ao cemitério. O vídeo foi feito na segunda-feira à tarde. Olha só o perigo, 3 rapazes pegando rabeira aí na traseira de um caminhão. O Evandro falou que foram pelo menos 3 minutos assim, até que ele ultrapassou o veículo e os meninos continuaram por lá. Ele não soube dizer se o motorista viu que os 3 estavam lá. A gente reforça aqui o perigo, né, de pegar carona dessa forma que pode terminar, infelizmente, em tragédia. E também pelo QVT recebemos essas imagens que foram feitas hoje pela manhã pela Naíra Souza, do bairro Céu Azul, em Valparaíso. Segundo a Naíra, a Saneago fez um buraco ontem à tarde e deixou assim aberto, com esse vazamento de água limpa. Hoje estava do mesmo jeito, com esse desperdício por lá. Em nota, a Saneago informou que o vazamento foi causado por vandalismo em um hidrante na quadra 47, em frente a uma faculdade ali da região. E que uma equipe de manutenção está no local para fazer os reparos. Participações pelo nosso WhatsApp agora, vamos dar uma olhada aqui no telão, o que já chegou para a gente. Você pode mandar sua mensagem a qualquer momento. A Francilene Liberato, do Luzília Parque, ela gostaria que a gente divulgasse aqui o vídeo para todo mundo ver a situação do bairro onde ela mora. Se vocês puderem pedir ao prefeito para passar um caminhão-pipa para molhar a rua, ela tem bronquite. Dá só uma olhada na imagem aí que ela fez para a gente, olha só. É poeirão que não acaba mais, é o tempo todo assim, nessa seca. É complicado demais e para ela que tem bronquite, né, a situação fica ainda mais complicada. Isso se repete em vários outros bairros aqui de Lusiânia, infelizmente. A gente tem outra mensagem também, vamos dar uma olhada aqui. Quem mandou foi o Evaldo de Araújo, de Cidade Ocidental. A reclamação dele é que na maioria dos dias está ocorrendo muita queimada de resto de lixo, o que acaba deixando muita poluição e fumaça na cidade. Outra coisa que acontece e muito nessa época do ano. Tem mais uma mensagem aqui, vamos ver? Não? Acabou? Eu leio aqui, não tem problema. Olha só, o Fabiano Santos mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde, né? Fala que em Cristalina, lá no bairro Vila Andrade, há 2 dias os moradores estão sofrendo com a falta d'água e não tem nenhuma explicação. Ontem ele passou o dia todo sem água e a água só chegou às 4 horas da manhã. Isso é um absurdo, a pessoa liga e quer saber o porquê disso acontecer e não tem resposta. Se acontecer de novo, manda que a gente vai entrar em contato com a Saneago. E acompanhe depois dos comerciais, pardais eletrônicos são destruídos no DF. O programa de trocas de geladeira da Enel chega a Formosa, serão 90 sorteadas. Você vai ficar sabendo como participar aqui no J1. E aqui no estúdio a gente fala sobre a importância da amamentação. Ao vivo aqui a gente conversa com o Dr. Tiago Oyama. Ele é médico pediatra e você pode mandar a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp da TV Anhanguera no 984424000. 12h29, a gente volta já.